Olá, amigos! Estamos aqui para mais um programa Descomplicando a Lição. Esse é o segundo programa do segundo trimestre de 2024. Estamos estudando as lições sobre o grande conflito. E nesta semana temos um assunto empolgante. Agora, nunca esqueça de dar o seu like, faça essa cortesia conosco para que o programa entenda, a plataforma entenda que esse programa é desejado por muitos e assim coloque em evidência. De outro lado, gostaria de lembrar que há um grupo no WhatsApp para professores da Escola Sabatina, e os professores poderão se inscrever nesse grupo. Converse com o seu diretor de Escola Sabatina para incluir o seu nome de professor, para receber em primeira mão os episódios que estão sendo gravados e, junto com eles, o esquema que é apresentado. Então, não esqueça de pedir que o seu professor lhe inclua. Caso haja algum problema lá na sua igreja, entre em contato com o pastor Manuel, da Associação Central Amazonas, que é o diretor do Departamento de Escola Sabatina, que ele vai incluir o seu nome. Muito bem. Vamos à lição desta semana, que, como nós já vimos na primeira lição, nós estudamos sobre o grande conflito, o início, como tudo aconteceu no céu e as razões desse início lá no céu. E agora, nessa semana, nós vamos a uma questão central: o amor ou egoísmo. Ou seja, se na lição nós vimos as raízes do conflito e, portanto, nós tivemos noção de como raciocinar para escolher um lado, agora nós estamos diante de uma escolha efetiva, ou o egoísmo ou o amor. Essa figura aqui é uma figura maravilhosa para nós entendermos isso. Nós só vamos entender se lermos o verso para memorizar. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita. Na Bíblia, a mão direita é a mão da força. E é com essa mão que Deus nos segura. Agora, olha um quadro. Depois de termos lido isso, o sacrifício de Jesus, com o sangue dele, sobre nós, plantas mortas. E vamos reviver por causa desse sacrifício. Vejam que figura impressionante. Nós podemos escolher entre o amor e o egoísmo. Se escolhermos o amor, Deus vai cuidar de nós, para que nós não voltemos. Então, vamos à premissa. Aquele que considera as coisas terrenas como o bem supremo, aquele que dedica a sua vida à busca de riquezas terrestres, está realmente fazendo um péssimo investimento. Verá tarde demais que aquilo em que confiou desmoronará. É unicamente pela abnegação, pelo sacrifício das riquezas terrenas, que podem ser obtidas as riquezas eternas. É por meio de muitas tribulações que o cristão entra no reino de Deus. Se nós voltarmos para a figura, nós vamos entender de novo como nós vamos crescer no reino de Deus. Abnegação, sacrifício. Então agora, professores, com esta premissa, vamos à lógica do estudo. Nós estamos estudando sobre escolhas, né? E o grande assunto que está subjacente é esse aqui, o grande conflito na história do povo de Deus. Ou seja, como o povo de Deus escolheu de que lado ficaria. Então nós temos aqui duas histórias que são divisórias, são vicárias. Judá, o que restou do povo de Israel, né? As duas tribos, Benjamim e Judá, e por fim só Judá, ficou como o representante do reino de Deus. Só que eles perderam a sua posição como nação favorecida. E nós vamos ver a escolha que eles fizeram. Mas, depois disso, Deus
restabelece. Fica um remanescente em Judá que não se corrompeu, e através desse remanescente, Deus incorpora não só os judeus que se arrependeram, mas também os que não eram de etnia judaica, que são os gentios. Vamos ver isso agora dentro da lição. Vamos ao descomplicando a lição. Então, o auxiliar para professor traz esses dois assuntos. Eu quero chamar a atenção dos professores para essa questão do auxiliar. Professores, é uma ferramenta que o senhor precisa utilizar. O autor da lição, nesse trimestre, ele se preocupa em lhe fazer ver o foco que ele quer que o senhor dê na sua classe. Então, necessariamente, o senhor terá que ver esse auxiliar, para que não fuja do foco do autor da lição. Então, aqui estão os dois assuntos. Judá perde a posição e o remanescente integra os judeus que se arrependeram, os gentios. O primeiro assunto, que é Judá perde a sua posição favorecida, vai ser explicado através da visão da destruição de Jerusalém. A tragédia da destruição de Jerusalém é uma tragédia muito importante. O texto aqui está informando que a tragédia da destruição é fundamental para a igreja hoje. Como assim? É que, estudando esta tragédia, nós vamos entender que escolhas erradas levam necessariamente a juízos. Então, a história da destruição de Jerusalém é a história que nós precisamos evitar. Olhem aqui, desde a época de Moisés até a destruição de Jerusalém, no ano 70, por um período de mais ou menos 1.500 anos, estão falando de Moisés, né? Moisés está 1.500 anos distante da destruição de Jerusalém. Mas esse período todo, o povo de Deus experimentou o amor e a incessante graça de Deus. Ela nunca cessou. Mesmo depois que os judeus rejeitaram o Messias, o Senhor ainda deu aos judeus mais 35 anos antes de aplicar os juízos preditos por Jesus. Jesus disse que Jerusalém seria destruída e que o templo que os judeus tanto prezavam também seria destruído. E isso causou para os judeus um impacto enorme. E eles rejeitaram Jesus por causa disso, inclusive. Agora, vejam a graça de Deus. Desde Moisés, que Deus vem trabalhando com o povo, chama o povo de Israel para ser seu representante. O povo de Israel rejeita Jesus, mas durante o tempo da graça, nomes como Estevão, ou seja, enquanto o povo estava recebendo de Deus a graça, Estevão, Pedro, Paulo, impulsionaram os judeus ou imploraram para os judeus que aceitassem a Jesus e participassem da aliança de Deus. Em lugar de atender aos chamados, ratificaram a rejeição com uma dura perseguição aos cristãos. Aqui está, meus caros, o exemplo de como não lidar ou como lidar mal com a graça de Deus. É importante que nós definamos um pouco o conceito de graça. Não vai ser agora, vai ser na próxima lâmina. Mas é importante que a gente defina o que é a graça. Nem todos entendem o que é a graça. Na maioria das vezes nós achamos que graça é um pó mágico que vai sobre a gente e aquilo faz com que a gente fique diferente, melhor, abençoado. A graça é muito mais que isso. É aquela figura que nós vimos lá no início. É o poder de Deus para te fazer renascer no reino dele. Mas nós vamos tratar disso daqui a pouco. Então, após Deus rejeitar a Judá como sua nação representante, continuou a chamar judeus. Agora não mais como uma nação, mas como indivíduos, para entrarem na nova aliança e serem salvos em seu reino. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que apesar da rejeição, essa rejeição ao Messias causou a tragédia, e é bom que nós nos alertemos disso. Nós podemos estar dentro da igreja cristã,
dentro da igreja adventista, estamos rejeitando o Messias. Como assim? Simplesmente não dando ouvidos ao que ele recomenda. Agora, o segundo assunto é o derramamento da graça. E aqui nós vamos ver, eu vou gastar um pouco tentando explicar para os professores o que é a graça. Esse é um assunto difícil. Nós embaralhamos muito o conceito de graça. E os evangélicos, de um modo geral, erram nessa história. Lutero escreveu um livro chamado Nascido como Escravo. Recomendo que todos leiam esse livro. E ali ele argumenta o que é a graça. Ele diz que são 3 coisas a graça: o amor de Deus por nós, a onisciência de Deus, ou seja, a sabedoria de Deus, e a força, o poder de Deus. Essas 3 coisas juntas somam para formar a graça de Deus. Como ele é amor, ele vai saber lidar conosco, embora nós sejamos revoltados com ele. Como ele é sábio, ele vai saber lidar com cada um de nós. Cada um de nós é diferente do outro. E por causa da onisciência de Deus e da multiforme sabedoria dele, ele vai saber lidar com cada um de nós de per si. E a força dele, o poder dele, que é capaz de nos transformar. Essas 3 coisas somam para formar a graça. E aqui nós temos um quadro. Eu não trouxe nenhum texto, trouxe figuras, para que nós tenhamos uma ideia de como a graça foi derramada. Essas 3 coisas foram usadas por Deus durante todo o período. Aqui está a expulsão de Lúcifer. Lá no Éden, o casal adere ao sistema de Lúcifer, mas Deus promete a eles que ele vai solucionar esse problema. A solução do problema vem com Jesus Cristo. Nós estamos aqui olhando para Jerusalém, o Templo de Jerusalém, que foi destruído, e finalmente a igreja cristã, estabelecida depois da destruição de Jerusalém. Isso tudo é a graça de Deus. A igreja cristã é a última grande exposição da graça de Deus ao mundo. Então, vamos agora ao segundo assunto, que é, embora Judá tenha caído da sua posição de representantes, quem que assume esse lugar? A igreja cristã, que incorporou judeus e gentios. Vamos olhar então juntos o que aconteceu, porque no que nós estamos vendo é a graça em ação, ok? Então, apesar dos contratempos que a traição à aliança causaram, o que foi a traição? Eu quero chamar a atenção dos professores e vou falar naquela lente. A traição, professores, da graça ou a aliança se cristalizou no sistema religioso judaico que era montado em cima de tradições humanas. O que Jesus lutou contra, que eram as tradições humanas, eram os ensinos dos rabinos, Jesus luta contra isso, é a traição. Ou seja, o que nós traímos? Se Deus é onisciente, ele é sábio, como é que o homem se coloca no lugar de Deus, se torna mais sábio que Deus? E as tradições dos homens se tornam a palavra de confiança. Então os judeus traíram, perceberam? Então, o que Deus faz? Restaura o reino dele. Ou seja, ele refaz a aliança, ou seja, a aliança é eu confiar na palavra dele. E ele restaura o reino de Deus na terra. A restauração do reino de Deus na terra quer dizer igreja cristã. A restauração do reino de Deus agora quer dizer igreja adventista. E o que é que nós estamos estudando? As tentativas de Lúcifer para que Deus não mantenha a restauração do seu reino. E aqui os esforços de Satanás para destruir a igreja de Cristo, pela violência, foram todos em vão. Os obreiros eram mortos,
mas sua obra ia avante com firmeza. Esse é um trecho do Grande Conflito, logo no início, página 32. Os cristãos primitivos foram fiéis em meio à perseguição, enfrentaram a prisão, ameaças e até a morte. Corajosamente proclamaram a Cristo ressuscitado. Caros professores, os seus alunos precisam entender isso. Os cristãos daquela época foram fortes. Nós precisamos também ter essa mesma noção. Lembrem da figura que nós vimos ali no início, que é o sacrifício de Jesus, ou a graça dele, que vai nos fazer nascer no reino de Deus. Eu não sei quantos de nós estamos ainda necessitando nascer. Por quê? Porque problemas pequenos, como a guarda do sábado, tiram as pessoas da igreja. Os irmãos estão percebendo? Ensine para os seus alunos que é preciso ter força. E essa questão está exemplificada nos mártires e nas pessoas que defenderam o reino de Deus na época da grande perseguição desenvolvida por Satanás. O Senhor não lhes deu a grande comissão, mas a grande promessa. Qual é a promessa? Vocês receberão poder, serão minhas testemunhas. Aliás, eu vou refazer aqui. O Senhor não só lhes deu a grande comissão, mas também deu a promessa de que vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Esse é a promessa, é o motivo que nós precisamos entender para lutar pelo reino de Deus. Nós venceremos, apesar do inimigo também ter poder. Ele vai nos perseguir. Mas Jesus disse uma frase, irmãos, importante. Você precisa se preocupar com quem mata a tua alma e não com quem pode matar o teu corpo. Ou seja, por mais que nós soframos, por mais que nós tenhamos problemas, a alma, que é a minha vontade, a minha capacidade de decisão, essa precisa estar viva. E quem garante que vai estar viva? Deus. Ele promete força para que nós sejamos suas testemunhas. Deus está restaurando o seu reino na terra. E volto a dizer, somos nós agora, os adventistas, que temos a responsabilidade com isto. Mas em Atos, capítulos 2 até o capítulo 6, há uma descrição dos princípios originais do cristianismo. Se os irmãos lerem esse trecho, vão ver a preocupação da igreja com os problemas de todos. Nós precisamos entender isso, porque a restauração do reino de Deus é a saída do egoísmo, conforme nós vimos no título da lição, para a entrada no reino do amor. E isso está na descrição da igreja primitiva, nos primeiros capítulos do livro de Atos. Vejam o que era. A igreja de Cristo é o seu corpo na terra. Nos primeiros séculos expressou amor sacrificial e a preocupação de Jesus pela humanidade ferida e quebrantada. Ou seja, nós precisamos ter essa noção. Não basta ir para a igreja assistir programas. Você tem que, na sua vida diária, demonstrar que você é de Cristo, se você tem preocupação com a humanidade ferida. A humanidade ferida pode ser o seu companheiro da igreja. Você precisa olhar para ele. Agora, o propósito do Evangelho, que é restaurar o reino de Deus, é refazer a imagem de Deus no homem. E essa restauração inclui cura física, ou seja, nós seremos fisicamente saudáveis, cura mental, nós estaremos mentalmente ativos, cura emocional, nós estaremos emocionalmente estáveis. Uma das percepções, um dos sintomas de que você entrou no reino de Deus é que você não se aborrece à toa, por qualquer coisa. Você é emocionalmente estável. E cura espiritual, ou seja, nós lidaremos com os valores do cristianismo, custe o que custar. Aquilo que nós dizemos que nós professamos, isso nós fazemos. Isso é integridade. Então, o propósito do Evangelho é restaurar isso no homem.
Quando Cristo nos toca com a sua graça curadora, ansiamos tocar os outros com o toque curador de Cristo. Ou seja, a minha preocupação, a restauração do reino de Deus é exatamente isso. Eu entendi o que é o reino do amor. E por conta disso eu ajo no ambiente e nas ideias desse reino. E vou me interessar pelos outros. Leiam comigo essa frase que está com uma tarja amarela. Jesus nos envia como embaixadores para tocar com o seu amor um mundo quebrantado. Esse é o papel da igreja. Não é fazer programas. Programa dos jovens, programa da mulher, programa do Ministério das Crianças. Isso faz parte. Mas isso não é a finalidade do Evangelho. Se esses programas não levam para amor ao mundo ferido, eles não servem para muita coisa. Então nós temos um legado de amor. O mundo nos conhecerá e saberão que somos discípulos de Jesus se nós tivermos amor uns pelos outros. Está em João 13, verso 35. João 4, 21 diz, ora, temos da parte dele este mandamento. Qual é o mandamento? Que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. Esta é a razão da salvação. Você sai de um mundo egoísta, de um sistema egoísta, de um império do egoísmo, injusto, iníquo. A palavra iniquidade quer dizer não é igual, para o reino do amor, aonde nós nos preocupamos uns com os outros. Quando as pessoas estão unidas, não pela força do interesse pessoal, mas pelo amor, mostra a operação de uma influência que transcende qualquer influência humana. Onde existe a unidade, é evidente que a imagem de Deus está sendo restaurada e que foi implantada uma nova vida. Percebem? Isso é a senhora White falando. Esse amor manifestado na igreja certamente despertará a ira de Satanás. Por que que nós sofremos? Porque o reino de Deus é o oposto do reino do inimigo. Opostos lutam, não é? O que está em amarelo aqui é importante para nós. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. João 15, 21. Qual foi a palavra? Não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardam a minha palavra, também guardarão a vossa. Aqui está a ciência, irmãos. Eu sei que eu saí do sistema do inimigo para o sistema de Deus se eu observo exatamente esse grande mandamento. Eu vou me preocupar com o meu próximo. Como é que esses sistemas diários estão relacionados entre si, com os grandes temas que nós mostramos aqui? No domingo, a salvação, um Salvador de coração quebrantado, porque Judá perde a sua posição. Os outros temas da semana, cristãos providencialmente preservados, fiéis em meio à perseguição, cuidando da comunidade, um legado de amor, o remanescente que incorpora judeus e gentios. Então, como é que eu consigo resumir o assunto estudado num só parágrafo? Em meio ao grande conflito, devem os filhos de Deus redirecionar seu foco para o santuário celestial. Devem ter a plena consciência de que são o povo do Senhor, o Israel novo, chamado por Deus para proclamar as novas de salvação a toda a humanidade que está sob domínio do diabo. Devem ajudar as pessoas com os meios que possuem, compartilhando o amor que sentem, direcionando o foco para o final do grande conflito. Irmãos, maravilhoso. Nós seremos filhos de Deus olhando para o santuário. Por que olhar para o santuário? Porque é do santuário que são emanadas ou difundidas ou
à difusão dos princípios do reino de Deus. Muito bem, vamos então à lição numa frase. Eu seguro com a mão direita da minha justiça. Ou seja, que você está no mundo, vai ter perturbação, mas Jesus está te prometendo que ele vai estar com você. Agora vamos à aplicação da lição nesta semana. E convido vocês a lerem comigo. Pense no comportamento da primeira igreja cristã. Você já compreende o significado do Evangelho do Reino? Faça um exame pessoal para ver se você está vivendo o Evangelho. Como você e sua igreja podem compartilhar esse Evangelho? Irmãos, já viram qual é a diferença entre o reino do inimigo e o reino de Deus? O reino do inimigo é um reino da competição, é desagregamento, é egoísmo. O reino de Deus é um reino de cooperação, é companheirismo, é amor. Nós precisamos compreender esses princípios e precisamos vivê-los, porque a vivência desses princípios atrairá outros, com certeza, para o reino de Deus. Essa tarefa é uma tarefa que foi garantida por Jesus e nos deixou o Espírito Santo para nos fazer crescer. Portanto, vamos pedir a Deus que Ele nos inclua definitivamente no seu reino. Vamos orar. Senhor nosso Deus, acabamos de ver a necessidade que há da tua igreja como embaixador do teu reino, agir em conformidade com os princípios dele. Nós sabemos que o Santo Espírito está aqui conosco para nos tornar pessoas capazes de operar os princípios desse reino. Por isso lhe pedimos que o Santo Espírito não pare de trabalhar conosco até que tenha terminado a sua obra. Essas bênçãos pedimos em nome de Jesus. Amém. Professores, a segunda lição do segundo trimestre de 2024, estamos terminando. Esse é a tarefa do Descomplicando a Lição. Queremos convidá-los para que assistam às outras lições, porque esse trimestre é um trimestre empolgante. Lembre, professor, que a sua missão é descomplicar a lição. Descomplique para o seu aluno na sua classe. Até o próximo episódio.